Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse, capítulo de número 8. Estaremos lendo do início do capítulo 8, estaremos lendo até o verso de número do início até, glória ao nome do Senhor Jesus, até o verso de número 13. Quero pedir a missionária Márcia para fazer essa leitura conosco e nós iremos acompanhar. Quero lembrar os irmãos que sempre é importante trazer uma caneta de casa, um papel, para estar anotando as referências, o estudo, porque o que a gente anota, a gente guarda melhor. Quero lembrar os irmãos também, se puderem, pode estar trazendo uma caneta, ou mais de uma, se tu puder trazer duas, que vai servir para ti e tu vai estar ajudando alguém. Deixa ali na estante, onde fica as canetas, os papéis ali, para estar, num dia ou outro que esquecer, estar ali à disposição para a gente estudar. A irmã Marlene Henrique e o irmão Ronaldo doaram cerca de 30 canetas e nós colocamos ali à disposição de todos. E é claro, ninguém leva para casa de propósito, mas às vezes coloca na Bíblia, coloca na bolsa e esquece e leva. Isso é comum, acontece com qualquer pessoa, qualquer um de nós. Então a gente pede aos irmãos que na medida do possível, e for lembrando, vai trazendo, e se tiver sumido não tem problema nenhum, mas se os irmãos puderem, traz uma ou duas e vai depositando ali para a gente manter ali o porta-caneta cheio para sempre ter, para servir para nós mesmos. Os irmãos sabem que quando estava na escola, ou ainda os que estão, nós precisamos de caneta, papel, lápis. Por quê? Porque assim a gente aprende melhor, guarda mais as informações. E quando nós estudamos o livro de Deus, a Escritura Sagrada, e os conhecimentos que aqui tem, que são infinitos, nós também ganharemos mais. E o que nos difere dos demais, ditos, entre aspas, cristãos, crentes, evangélicos ou religiosos, nós já temos aqui aprendido a diferença entre eles, mas para a maioria não sabem a diferença. O que nos destaca e o que faz diferença, de acordo com a palavra, sem nunca deixarmos o espírito de pavão entrar em nós, a soberba, mas o que vai diferir na minha vida e na sua, é o conhecimento. Enquanto a maioria, que só levam a vida no tatatá e no oba-oba, acha, nós vamos ter certeza. Enquanto eles vão dizer, eu acho que é assim, nós vamos dizer, eu tenho certeza, porque está escrito assim, assim, está escrito em tal lugar, nós temos estudado onde nós congregamos, e eu tenho também o conhecimento. Então é isso que difere. Enquanto os que são apenas colegas do Evangelho, nós que somos amigos, nós que temos compromisso, nós vamos ter certeza, através do estudo, do conhecimento da verdade. O conhecimento liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Apocalipse 8, todo o capítulo, com a missionária Márcia. Glória a Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. A abertura do 7º selo. Os 7 anjos são as 7 trombetas, as 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até que anjo de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las.
E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se e a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta. E foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue e a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ouvir e acompanhar no livro de Deus, que temos o privilégio de termos em nossas mãos, mais conhecido como Bíblia Sagrada. Este livro de Deus, mais conhecido como Bíblia Sagrada, contém a escritura de Deus para com a humanidade. E no texto que ora foi feito menção, fala de um tempo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Cita e vai narrando a passagem da escritura profética, escatológica, que significa, nesse seminário que estamos estudando, a doutrina ou o ensino, a profecia das últimas coisas. Isso é escatologia. Está narrando um tempo que parece, nos lembra, quem é pesquisador, gosta de ler, estudar sobre a história da humanidade, a história do início de tudo, mesmo com o conhecimento secular das escolas, da faculdade, nos faz lembrar que esse momento que foi narrado parece, não é, parece, um período onde a ciência e a liderança do sistema secular, das faculdades, que está dominado por Belial, as suas lideranças dominadas por Belial, usam um argumento para esconder a verdade da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, usa dizer e ensina que aconteceu uma grande explosão, ou também um Big Bang, onde deu origem a tudo e, supostamente, onde aconteceu a morte dos dinossauros, entre outras explicações nesse sentido. Mas a leitura que nós acabamos de fazer, de ouvir e acompanhar, não está falando desse período, dessa destruição que foi falada entre as trombetas que será tocada. Esse momento de juízo, de correção, de castigo, é um período que está por vir. E nesse tempo, Deus estará com a sua justiça, cobrando da humanidade, cobrando dos que levam as suas regras, os seus ensinamentos, e principalmente o plano de salvação, o plano de redenção revelado em Cristo. Eles levam assim, desnovando, eles levam sem dar crédito, abusam,
eles escarnecem, como diz no Salmo de número 1. Mas um dia isso será cobrado. Isso não ficará assim. Muitas pessoas pensam que Deus é só amor. Deus não é só amor. Infelizmente, a maioria dos meus colegas pastores só fala sobre o amor. O amor é importante, fundamental, indispensável. Mas Deus, além de amor, Ele também é justiça. Deus tem uma balança justa e perfeita. Imagine os irmãos que Deus pudesse ficar indiferente a todas as injustiças e ingratidões que acontecem do ser humano para com Ele. Deus não fica omisso. Deus é longânimo, é verdade. Mas Deus não sofre de amnésia. A palavra dele dura para sempre. Como está em Mateus 24, versículo 35, acontecerá que um dia passará os céus e a terra. Isso não é talvez, vai acontecer. E o cumprimento está em Apocalipse 20, verso 11 ao 15, nós vamos chegar lá. Nesse dia se cumprirá que vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Deus Criador do céu e da terra, que nos criou, que enviou o nosso Salvador, e Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Salvador do mundo, para todo aquele que crê, como está na base inicial do estatuto do nosso ministério. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Então, nesse dia aqui, Deus começará a pedir contas a todo ser humano que não deu crédito à sua palavra, contida aqui no livro chamado, e mais conhecido como Bíblia Sagrada. Os irmãos, imaginem quanta ingratidão nós vivemos. Pessoas que tu vai anunciar a mensagem da redenção, tu vai anunciar o Evangelho, e elas zombam da nossa cara. Eles curtem, fazem piadas. Isso tudo está relatado. Há um livro diante de Deus chamado O Memorial, e lá está a história de todo ser humano. Imagina os irmãos, entre a própria família nossa, pessoas que querem levar a sério o plano de Deus, o compromisso com Deus, e há pessoas na nossa própria parentela que brinca com isso, que curte com a língua a sua cara. E parece que nós estamos brincando de conta carochinha. Isso tudo está guardado. A minha vida e a sua vida, a nossa história está sendo escrita lá. E não pense que os momentos que tu vive de crítica, meu irmão, minha irmã, servo e serva de Deus, e permanece fiel e leva a sério, na sua própria casa, na sua parentela, na sua vizinhança, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Não pense que fica em vão. Não pense, como alguns às vezes chegam a dizer, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Tu está servindo um propósito em vão. Você está jogando seu tempo fora. Ou está jogando o seu dinheiro fora e contribuir nessa causa. Isso é perda de tempo. Não é perca de tempo. A palavra de Deus diz que também a sua história, a sua fidelidade, a nossa fidelidade, esse remanescente fiel aqui na terra, que não se dobra a Baal, que não se dobra a Belial, que aconteça o que acontecer, continua caminhando firme, continua seguindo em frente com compromisso com Deus, continua meditando na palavra, continua lutando cada dia para aprender com os erros e não repeti-los, continua cada dia querendo servir a Deus de maneira melhor e mais fiel. Tu não está perdendo o seu tempo, meu irmão, minha irmã, servo e serva de Deus. Há um memorial diante de Deus, e o profeta profetizou dizendo, e outra vez vereis a diferença naquele dia. Deus fará a diferença, e verá todo mundo, nós e todo mundo verá a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Será tirado as máscaras, será tirado o engano, será derrubado o muro, a muralha que esconde e guarda os sinceros
dos infiéis, será revelado àqueles que são sinceros diante de Deus, e tu serás exaltado, tu serás louvado diante de Deus no sentido de receber louvor, no sentido de receber a recompensa, de ser declarado quem é e quem não é. Saiba que Deus, a seu tempo, estará mostrando na minha e na sua vida, e na vida de todos os que servem a Ele com sinceridade. Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele não é injusto. Tudo está guardado diante dele. Hoje, em nossa casa, no momento do almoço, um dos meus filhos estava nos mostrando um recurso que há já disponível nesses aparelhos de celular, que tem um pouco de computador acoplado nele. Estava nos mostrando na mesa, um serviço de GPS acoplado no celular. E ele estava nos mostrando a quantidade de informação que tem naquele aparelho. E tu pode colocar um endereço e ele mostra, em qualquer lugar que tu quiser saber o endereço, ele mostra até fotos, imagens. E ele mostrou a nossa casa, ele mostrou o centro, ele foi até em outra cidade. Agora eu quero que os irmãos imaginem, se o ser humano tem esse poder, por permissão de Deus, é claro, e está conseguindo esse controle, imagina o que não tem. Isso já está revelado, está na mão de todo mundo. Imagina o que está oculto e guardado, que o anticristo já tem preparado para o controle na nova ordem mundial, que nós sabemos pela Escritura que é o governo do anticristo. Imagine os recursos que ele tem de câmera, de controle, de filmagem. Talvez entre nós nem todos saibam que eles têm controle da câmera do nosso celular, o que é filmado pelos nossos celulares. Eles têm controle, eles têm arquivo disso. Agora imagine quando ele conseguir colocar, e nós percebemos pelos sinais e pelo avanço da ciência, da tecnologia, que isso está muito próximo. Quando ele conseguir implantar um recurso no corpo humano, que pode ser o biochip, não podemos afirmar que é, porque a palavra de Deus, a Escritura e Apocalipse, não afirma que é um chip, mas afirma que terá um controle, terá uma marca. E o número é 666, nós vamos chegar lá. Mas um recurso ele está preparando, e quando implantar isso no corpo, com o aparelho já consegue ter controle. Onde estiver o celular, ele tem controle desse celular. Nos carros já era esse recurso, através de um chip. Ao ponto que se um veículo for roubado, quem tem esse recurso colocado no veículo, e que está programado para nos próximos anos ser obrigatório todo carro sair com esse controle, com esse chip. Para isso também eles terem controle. Controlando o carro, controla quem está como proprietário, o nome, o registro. Agora imagine esse controle do corpo. Onde a pessoa estiver, será controlada. Há recursos hoje, através do satélite, que eles podem estar nos vendo aqui agora. Muita gente pensa que isso não está acontecendo, que isso ainda está no futuro. Isso tudo já está acontecendo. Há recursos que os militares têm usado nas guerras, como no Oriente Médio, que está em constante guerra, ali em volta de Israel. Eles têm recursos de à noite, no escuro, eles terem visão, como se estivesse de dia. Eles têm recursos de ver, além dessas paredes onde estamos reunidos, eles veem lá do lado de dentro, ou aqui do lado de dentro, estando de fora, mesmo à noite. Então Belial tem trabalhado, tem agido para manter as pessoas na ignorância do conhecimento da Escritura, sem saber dessas coisas, e sem conhecimento não há libertação. Sem conhecimento não há como se livrar. Sem conhecimento não há como estar preparado. E aí pode ser enganado.
Então, nessa parte que estamos estudando hoje, acerca das trombetas da ira de Deus, lembre, meus irmãos, que Deus chamará a humanidade a juízo. Até a terra está escrito que haverá de prestar contas. Agora, quem será atingido por essas trombetas ao toque delas e o castigo que virá? Ainda não é o castigo final, mas é um prenúncio, é um início, é um começo. Quem será atingido? Todos aqueles, todas aquelas que não têm compromisso na prática com o projeto de salvação revelado por Deus e dado por Deus através de Cristo. Todos estes, independente se está dizendo que tem compromisso ou não, porque não é só dizer que tem compromisso. O fato que vai fazer diferença é, nós temos compromisso mesmo? Como é que se prova que eu e tu e todos que estão servindo ao nosso Salvador no planeta Terra, como é que se prova? Entre outras passagens, está em Mateus 7, versículo 20. Pelos frutos os conhecereis. O texto segue, versículo 21 adiante. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é muito sério, meus irmãos. Porque é os frutos que falam do nosso compromisso com Deus, com a causa, é que vai fazer diferença para a nossa salvação e o livramento nesse sentido, através da graça de Deus. Porque o fato de estarmos no tempo da graça e na nova aliança não significa que nós, além de podermos vir de qualquer jeito, que o chamado é para vir de qualquer jeito. Mateus 11, 28 a seguir. Vinde a mim todos, que estáis cansados e oprimidos. Então pode vir de qualquer jeito, sem problema nenhum. Agora, não devemos permanecer de qualquer jeito. Devemos nos comprometer com a causa, devemos aprender na palavra, para então entrarmos no projeto e seguirmos assim. E os nossos frutos vai apresentar no dia a dia melhora. Os irmãos devem conhecer pelo menos uma pessoa, eu conheço várias, por lidar no ministério, lidar com muitas pessoas, mas os irmãos devem conhecer pelo menos uma pessoa, que estão congregando, estão servindo a Deus há anos, e a gente não percebe melhora, não percebe mudança na vida dessas pessoas. Essas pessoas estão, enquanto permanecerem assim, estão perdendo tempo. Porque nós devemos levar a sério o compromisso com essa causa, com essas instruções, para não estarmos no grupo que vai ouvir apartai-vos de mim. Esse grupo que vai ouvir apartai-vos de mim e que vai experimentar essa ira de Deus, são pessoas que estão fazendo de conta que tem compromisso e não tem. São pessoas que só dá para Deus o resto. Eles não têm compromisso na sua agenda de dizer, tal dia e tal hora eu não faço compromisso com outra coisa. O meu tempo é de Deus. Essa agenda já está feita. Eu não faço outro compromisso. Quando nós temos compromisso com a pessoa, nós amamos essa pessoa, nós fazemos de tudo para agradar essa pessoa. Me ajuda aí. É ou não é? É assim, basta lembrar quando nós estávamos namorando, quando estávamos querendo casar com alguém. A gente fazia tudo para agradar. A gente mudava a nossa agenda, a gente dava um jeito. E o que a palavra de Deus nos orienta é que nós, enquanto igreja, nós somos como a noiva de Cristo. E como é que nós vamos mostrar que nós estamos querendo agradar esse noivo?
enquanto noiva que somos, no sentido tipológico, nós precisamos nos colocar na posição de que a palavra de Deus nos orienta. E aí, eu quero lembrar os irmãos agora dos que vão se livrar, dos que não vão participar dessa ira. São pessoas que, como nós estamos aqui nessa noite, servindo a Ele, procurando aprender mais da sua palavra, servindo a Deus de acordo com o que está escrito na Escritura, procurando aprender cada dia mais, e não somente aqui, mas em todo o globo terráqueo, onde há uma partícula da igreja servindo a Deus com sinceridade, reunindo para servi-lo com sinceridade. Nós temos em nosso estatuto, que é o estatuto de Deus, a palavra do Senhor contida na Bíblia Sagrada, que nós vamos pregar e ensinar conforme está na Nova Aliança, no Novo Testamento, onde nós fomos alcançados, os princípios para a salvação, para a transformação do homem, a libertação do ser humano, e para que nós possamos cada dia mais estarmos capacitados e revestidos por Deus através do Espírito Santo para prosseguirmos e ajudarmos outras pessoas. Mas em nenhum momento nós vamos dizer que salvação só existe aqui, nessa congregação, nessa partícula da igreja que se reúne aqui, em a Igreja do Deus Vivo, Ministério Fonte Nova. Não. Por quê? Porque em nenhum lugar na profecia diz que é só em um lugar que se reúne o povo de Deus que é a salvação. Antes de chegarmos aqui no capítulo 8, nas trombetas da ira, onde Deus vai começar a derramar justiça e a sua ira nos desobedientes, nós percebemos no início, nós já estudamos a profecia revelada e falando acerca, no capítulo 2 e 3, sobre as 7 igrejas, no sentido de congregação, e cada uma delas, Deus falou de uma maneira, tratou de uma maneira, e viu ali dentro o remanescente fiel. Então, em nenhum momento nós vamos dizer que só aqui há salvação. Mas há por aí segmentos no sistema religioso que afirma isso. Há um tempo atrás, a irmã Marlene Lima, que caminha conosco aqui, me perguntou acerca da congregação cristã no Brasil, que também é mais conhecida como a Igreja do Véu. E eu disse a ela algumas informações básicas a respeito, e falei a ela, eu vou pesquisar mais, vou estudar mais a respeito, vou saber onde começar, como foi, quais os princípios, para poder responder de melhor maneira e ajudar a irmã e outras pessoas. E fui estudar a respeito. E veja, eu descobri algumas coisas relevantes e importantes para sabermos. No segmento da Igreja do Véu, que é escrito na fachada Congregação Cristã no Brasil, eles argumentam e afirmam que salvação é só quem estiver congregando lá. Quem não estiver congregando lá está fora da doutrina. Isso é uma mentira, é um engano. Porque o livro de Deus em nenhum momento diz, afirma, que é só um lugar que onde reúne a igreja de Deus na terra, a igreja do Deus vivo, que é só uma, composta de homens e mulheres, pecadores, porém arrependidos e reconciliados em Deus em Cristo, mas ela está em todo o planeta Terra, não em só um lugar. Porque não é só aqui onde reunimos que há pessoas lutando para ser fiel e ter compromisso com a palavra. Então é um grande engano quando os irmãos da Igreja do Véu, entre outros, afirmam que só lá que há salvação. É mentira, é uma heresia. E aí eu pergunto, não só onde há em muitos países, homens e mulheres missionários, como estamos aqui também fazendo a obra missionária, pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo torturadas por amor à causa, e estão fiéis ali reunidos, servindo a Deus. Eu pergunto,
Porventura eles não teriam salvação em Cristo? Pelo contrário, a palavra de Deus diz, João 14, versículo 6, o nosso Salvador afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é a igreja do véu, e não é nenhuma seita, não é testemunha de Jeová, não é adventista do sétimo dia, não é Assembleia de Deus, não é placa nenhuma. É através de Cristo. Aleluia! Unicamente através dele. Aleluia. E a taça da ira de Deus cairá sobre estes que enganam as pessoas, que mentem. Porque na lista em Apocalipse 22, 15, 21, 8, está a lista dos pecados que levam ao inferno. Entre os pecados está a mentira. Também os desmascara em afirmar que só lá há salvação, porque a igreja primitiva, que a gente percebe ela citada em Mateus capítulo 16, o nosso Salvador citou sobre essa igreja que terá livramento dessa taça da ira aqui. Ele disse em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Cristo disse, ele edificará a igreja dele, e as portas do inferno não prevaleceria contra ela, não vai prevalecer contra ela. E em Atos dos Apóstolos nós percebemos essa igreja verdadeira começando nos lares, reunindo, adorando a Deus, aprendendo a palavra, ensinando o Evangelho, e depois iam conseguindo construir e separar um lugar, um templo, um salão, para estar reunindo em várias cidades. Começou em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e depois para os confins da terra. E nesse tempo, a igreja, chamada Igreja do Véu, não existia. Está escrito que entre aqueles e aquelas foram salvos muitos, e alguns até heróis até foram martirizados. Mas também devemos lembrar que esse segmento, conhecido como Igreja do Véu, eles começaram a existir por volta de 1910, por volta do tempo que começou também a Assembleia de Deus. Agora notem, será que só a partir de 1910 existiu salvação? E o que o nosso Salvador disse e ensinou? E o que os apóstolos ensinaram? E o que a igreja primitiva ensinou? E as muitas cidades que o apóstolo Paulo viajou fazendo a obra missionária? Será? É mentira, meus irmãos. Dizer que só na Igreja do Véu eles afirmar que só lá tem salvação, como outros segmentos religiosos afirmam. Agora, para saber disso ter certeza, nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer, porque o conhecimento liberta, e a salvação é por graça, favor não merecido, unicamente em Cristo. Então, aqui onde estamos e congregamos, na Igreja do Deus vivo, a salvação, enquanto e durante todo o tempo que permanecemos na palavra verdadeira como ela é, nessa doutrina. O que é essa doutrina, pastor Idomar? É o ensinamento do Novo Testamento, como está escrito, sem aumentar e sem tirar, de acordo com o que está escrito, onde nós fomos alcançados. Gentios, como a senhora Márcia falou aqui hoje, que Cristo cumpriu a lei, terminou o Velho Testamento no sentido de lei, e instituiu então o Novo Testamento, a nova aliança, onde nós fomos alcançados. E o Velho Testamento vale para nós em que sentido? No sentido de conhecermos por que foi necessário Cristo vir. Por que a primeira aliança, a velha aliança, não funcionou? Por que uma geração toda, depois de sair do Egito, ficou de castigo 40 anos dando volta no deserto? Porque murmurou contra Deus mais de 10 vezes. O que é murmurar? Murmurar significa reclamar sem ter razão. Isso é murmurar. E nós vamos entender, estudando o Velho Testamento, o porquê foi necessário o novo e onde nós fomos alcançados. E estudando as profecias, nós vamos aprender e perceber como ter livramento das taças da ira e também do acerto final em Apocalipse. Capítulo 20, verso 11 ao 15, nós vamos chegar lá. Então, nossos princípios e esta
igreja que vai escapar, que está aqui, onde estamos, e está em todo mundo espalhada, onde se reúne para servir a Deus com sinceridade, de acordo com a palavra de Deus revelada na Nova Aliança, que não aumenta e nem tira, que não inventa pecados e dogmas para pôr fardo pesado em cima das pessoas, e nem tira também dos princípios do que está escrito, como faz parte também do nosso estatuto em Marcos capítulo 7, versículo 14 ao 23. O nosso Salvador ensina sobre o que contamina o ser humano. Nós não podemos tirar, porque o que contamina está escrito claramente em Marcos 7, versículo 14 ao 23. Depois também ele dá a lista dos pecados que levam para o inferno. Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15. E os que vão escapar desse momento aqui de ira, de castigo, de consequência de brincar com os princípios de Deus, os que vão escapar são esses, que estão atentos, que receberam a Cristo como Salvador. Mesmo nós sendo limitados, mesmo ainda falhando, nós estamos dispostos a seguir em frente, aprender com nossos erros para não repeti-los. E estamos dispostos a lutar para não alimentar em nossos corações o que contamina o homem. Está em Marcos 7, versículo 14 a 23. E também lutar para nos libertar e ensinar as demais pessoas o que está na lista dos pecados que levam à perdição eterna. Apocalipse 21:8 e 22:15. Faz parte do que prega todas as congregações, todas as igrejas, nesse sentido, como ficou conhecido, onde nós reunimos, chamado de igreja. Todas que têm compromisso com a verdade, ensina esses princípios em primeiro lugar. Receber o nosso Salvador, confessar publicamente, como está em Mateus 10:32 a seguir. Depois sermos batizados, como ele foi, nas águas, com mergulho de todo o corpo. Depois congregarmos, como está em outras passagens, Hebreus 10:25, e perseverar até o fim. Estes que faz isso estará se livrando, através de Cristo, por toda a salvação, dessa ira de Deus aqui do capítulo 8. Nós não podemos afirmar em que data ela vai acontecer, porque não está escrita a data, mas ela vai acontecer. Nós não podemos dizer como estará a nossa vida e quem estará no governo humano, com nome ou partido, mas nós temos certeza que vai acontecer. Por quê? Porque para nós, este livro aqui, o conteúdo dele para nós que cremos, isso aqui é sagrado, isso aqui é verdadeiro. Para o mundo que perece, é loucura. Eles nos chamam de louco. Eles nos chamam de malucos. Mas para nós que cremos, a palavra de Deus diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Então nós cremos no que está escrito aqui. Então nós temos o livramento também, porque nós estamos batalhando e pedindo ao nosso Salvador que continue nos ajudando cada dia mais para estarmos seguindo dentro do plano da salvação. E Ele é poderoso e fiel para nos livrar desse momento da ira. E nós estaremos em Cristo, no descanso eterno. Nós vamos subir no arrebatamento, nós cremos, porque a palavra de Deus fala desse arrebatamento. Nós não podemos afirmar data, porque todos que afirmaram enganaram a si mesmos e os outros, porque aqui não afirma data, mas diz os sinais de quando estaria perto de acontecer. E vai acontecer, nós cremos. Quando não importa, mas sim que vai acontecer, e nós estamos preparados e salvos na pessoa bendita de Cristo. Então, meus irmãos, e todos que estarão ouvindo através da internet, na gravação deste estudo do Apocalipse, o seminário que estamos fazendo de escatologia, os que estarão repassando nas rádios, saiba que o ensino do Apocalipse, da revelação das últimas coisas, é fundamental
que tu estude e continue estudando. Busque, porque assim estará preparado, orientado, bem esclarecido, para não ser enganado. Que Deus em Cristo continue falando melhor em cada coração. E eu convido a igreja do Deus vivo, que aqui está, a estarmos de pé, os que quiserem, os que puderem, e estaremos orando a Deus, para que Ele nos fortaleça. Continue abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para prosseguirmos adiante, cada dia mais, dispostos a seguir a sua palavra, as suas orientações, e ajudarmos a todos quantos nós pudermos a também se livrar desse dia da ira, desse dia do castigo, que vem mais rápido do que se pensa, porque os sinais estão dizendo aí que estamos nos últimos tempos. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos, ó Deus, nesta hora, e apresentamos a nossa vida diante das Tuas mãos. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor, através do Espírito Santo, continue nos esclarecendo, continue, Senhor, abrindo o nosso entendimento, que o Senhor continue, ó Pai, agindo em nossas vidas, em nossas famílias, que o Senhor nos guarde, ó Pai, do dia mau, que o Senhor nos guarde, Senhor, desse dia da ira, que o Senhor continue esclarecendo-nos cada dia mais. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Não permita, Senhor, que sejamos enganados. Não permita, Senhor, que voltemos atrás. Não permita, Senhor, jamais que voltemos ao sistema religioso. Ó Deus, nos liberte cada dia mais. Age, Senhor, por nós e em nós. Nos dê estratégia, Senhor, nos dê sabedoria. Nos ajude, ó Pai, a liberar perdão. Porque o perdão faz parte da vida cristã. O perdão faz parte do que o Senhor disse. Também Mateus capítulo 6 é condicional. Se vós perdoardes aqueles que vos têm ofendido, eu também, Deus, os perdoará em Cristo Jesus. Ó Deus, nos ajude, nos ensine a perdoar. Há tantas pessoas presas, como um dia eu estive, preso sem liberar perdão, feridas na alma, ferida interior, precisam de cura interior, precisa de liberar perdão, precisa de abrir o coração, precisa de expor e não só dizer, nós cremos na palavra, nós cremos na profecia, mas também dizer, eu creio que eu preciso obedecer o que está escrito. Ó Deus, nos ajude a obedecer, porque não é só dizer que crê, precisa também obedecer. Nos ajude, ó Pai, a obedecer a palavra. Eu quero uma vez mais te agradecer, Senhor, porque o Senhor um dia usou alguém para falar comigo isso, e me instruiu e ensinou a sua palavra, na nova aliança, onde há perdão de Deus para nós, mas há também o dever nosso em perdoar aqueles que nos ofendeu, que nos feriu, e quando eu perdoei, oh, como foi maravilhoso, 7 anos de peso, de fardo carregando nas minhas costas, e quando eu perdoei, eu senti livre, eu senti o suave fardo leve do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque quando nós perdoamos, quem ganha mais somos nós. Eu que mais ganhei em perdoar, o Senhor nos ensinou. Oh Deus, nos ajude a ensinar também e a praticar, porque faz parte do hospital da alma, onde o doutor é o Senhor, que é o médico dos médicos, e o cirurgião nós podemos chamar, que é o Espírito Santo, que trabalha em nossas vidas, com essa palavra fiel e transformadora, que vai até a divisa da alma e do Espírito, vai no mais profundo. Pode procurar qualquer cirurgião, o mais conhecido do mundo, onde é a divisa da alma e do Espírito, pode dar para eles 3 dias, 1 mês, 1 ano, eles nunca vão achar, porque é espiritual, porque está escondido em Deus, é mistério, e só é revelado àqueles que têm comunhão contigo, está buscando em oração, está buscando em meditar na palavra, que estão congregando fiel, seguindo em frente. Ó Deus, que o teu Espírito Santo
esteja agindo em nossas vidas, esteja agindo naqueles que caminham conosco. Ó Deus, ajude-nos a liberar perdão. Ó Deus, ajude-nos a estar com a nossa alma, a trabalhar nas tuas mãos. Ajude o nosso coração quebrantado, porque assim, Senhor, o mundo verá a diferença, os que estão ao nosso redor verá a diferença, mas nós precisamos, ó Pai, da tua ajuda, do teu milagre em nossas vidas, para quebrantar, Senhor, nosso coração, para abrir o nosso entendimento, para que a palavra vá e produza o resultado pelo qual o Senhor aguardou. Ó Deus, quantas pessoas em nosso meio, no sentido geral, não só aqui, mas em todo o Brasil e no mundo, que estão congregando e precisam de libertação, estão congregando, mas eles estão presos a correntes, a dogmas, ao sistema religioso, estão presos, Pai, em erros e pecados do ano passado, estão presos e amarrados à falta de perdão, estão presos e amarrados em uma ferida na alma, precisando de cura interior, precisando de libertação completa. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo em nossas vidas, completando esta obra, nos libertando cada dia mais, para que daqui, ó Pai, o Senhor levante homens e mulheres, moços e moças, capacitados pelo Senhor, renovados, libertos, restaurados e edificados da sua palavra, e com ousadia, intrepidez, unção, amor, na tua graça, possa, Pai, mudar o mundo, mudar a história, porque o Senhor sempre usou a minoria fiel, o Senhor nunca usou a maioria infiel, o Senhor sempre usou a minoria fiel para mudar a história, para marcar a época, porque a minoria fiel ao Senhor, com o apoio do Senhor, é mais, e vale mais, e pode mais do que a maioria, porque somente os que têm o apoio do Senhor, os que são sinceros na palavra do Senhor, ó Deus, confirme a tua palavra, o teu renovo em nossas vidas. Ó Deus, é daqui que o Senhor pode levantar conosco mesmo. O Senhor pode, o Senhor tem, é o Senhor que faz, e o Senhor também pode trazer pessoas aonde o Senhor quiser, além de levantar aqui e capacitar os que já estão na caminhada. O Senhor também pode trazer para somar conosco homens e mulheres com o coração aberto para a causa missionária, com amor pelas almas, com desejo de orar, com desejo de estar servindo com alegria, com também ter vontade, disposição e coragem de assumir compromisso, de assumir liderança, de pegar rente, de pôr a mão no arado e não olhar para trás, de se desprender, Pai, dos laços seculares e fazer algo para marcar a história. Mas é o Senhor que pode, é o Senhor que tem, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos enche. E eu lhe peço agora, ele clamo, enche o teu povo, Pai, que está aqui também, alcance-nos e alcance todos os missionários que estão nesse mundo afora, pregando a tua palavra com sinceridade, sem ser lucro, sem ser benefício próprio, pessoas que abrem mão do conforto, pessoas que abrem mão de estar numa vida cômoda, para fazer o IT, para se dispor em todas as almas. Como um dia alguém foi atrás de nós, para nos alcançar com a mensagem, nos ajude, ó Pai, a ter mais amor pela causa missionária, ter mais amor em orar, nos ajude a fazer mais amor na palavra, porque é a palavra e a oração que vai nos ajudar, ó Pai, a estar com capacitação pela sua unção, em fazer e cumprir o ID. Em nome do Senhor Jesus, receba algo do céu agora na sua vida. Ó Deus, nos capacite, renova e restaura. Faça, Pai, um mudar de história. Age, Senhor, conosco. E levante, Senhor, aqui atalaias, pregadores, ó Deus, homens e mulheres que marcam a história. Em o nome do Senhor Jesus, nós cremos, porque o Senhor continua tendo todo o poder. O mesmo Espírito Santo que capacitou os primitivos da igreja é o mesmo de hoje. E nós, ó Pai, estamos aqui como pessoas limitadas, confessando que não podemos sozinhos e pedindo, Senhor, e clamando. Ó Deus, nos renove, nos fortaleça, nos dê, Senhor, a ousadia, o amor, a graça e a intrepidez na sua palavra, para que nós possamos alcançar as almas, começando de perto de nós, começando dando um bom exemplo, um bom testemunho, começando, ó Pai, com os frutos que façam a diferença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Ó Deus, nos ajude a amar mais alma na prática. Ó Deus, nos ajude que isso queime dentro do nosso ser. Ó Deus, que nós não esqueçamos disso daqui a algumas horas ou amanhã. Ó Deus, nos ajude a adotar alguém. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando e multiplicando 100 vezes mais na vida dos teus servos que têm adotado alguém, que têm corrido atrás de alguém. Ó Deus, nós sabemos o quanto é difícil trazer uma pessoa para ouvir a palavra, para meditar a palavra, para estar cultuando ao Senhor conosco e em outros lugares onde há sincero te servindo. Ó Deus, poucas pessoas têm se disposto. E às vezes alguém com falta de amor, que não sabe o preço, não sabe o trabalho que dá para convidar, zelar, botar alguém trazer, às vezes com a palavra tola, sem sabedoria, sem amor, joga fora. Ó Deus, multiplica o amor em nossos corações, para que nós não desistamos nunca dessas almas que estão ao nosso redor. E multiplica, Senhor, 100 vezes mais na vida de cada um dos teus servos e servas, que tem ido atrás, que tem convidado, que tem insistido, que tem amado, que tem telefonado, que tem buscado. Ó Deus, multiplica os teus servos e servas em todos os sentidos, em todas as áreas, para que eles continuem e nós também continuemos adotando alguém, cuidando, trazendo, desde as crianças, adolescentes, jovens, até o mais experiente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E assim, ó Pai, nós te agradecemos. Serve de contar com a tua ajuda e misericórdia. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós e com todos que servem a Deus com sinceridade em toda a terra, não somente agora, mas para todos sempre. Os que recebem essa palavra, vinda de Deus, diz amém. 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 E amém.